Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 17. João, capítulo 17. Versos 1 a 26. A oração sacerdotal de Jesus. É escrito o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta: e te reconheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Amados, eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre a oração mais importante da história. Certamente esta é a oração mais magnífica feita na terra. Magnífica porque foi a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Magnífica porque o Senhor Jesus está abrindo o coração para o Pai e revelando ao Pai os seus mais intensos desejos antes de ir para a cruz. E eu queria circunstanciar essa oração aqui, antes de entrar na exposição. Primeiro, Jesus acabara de pregar um sermão sobre o Pai, no capítulo 16. E agora, ele que pregara esse sermão para os discípulos sobre o Pai, agora ora ao Pai em favor dos discípulos. Em Jesus,
pregação e oração sempre caminharam juntos. Aqueles que pregam devem também orar. Aqueles que falam de Deus para os homens devem falar dos homens para Deus. Somente tem poder para falar aos homens aqueles que prevalecem diante de Deus em oração. Ele termina encorajando os seus discípulos no capítulo 16: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E agora ele fala ao Pai acerca disso na sua oração. Qual é o conteúdo dessa oração? Se você leu atentamente comigo, essa oração está dividida em três súplicas distintas. Nos versos 1 a 5, Jesus ora por si mesmo. E ele diz ao Pai que concluiu sua obra aqui na terra. Dos versos 6 ao 19, ele ora pelos seus discípulos imediatos, pedindo ao Pai que os guarde do mundo e do maligno. E nos versos 20 a 26, ele ora por aqueles que haveriam de crer ainda, ou seja, por você e por mim, pela igreja, para que nós sejamos um nele, a fim de que o mundo pudesse crer que o Pai o havia enviado. E esta unidade da igreja traz glória para o nome de Deus. Qual o contexto imediato em que ele faz essa oração? Ele está no cenáculo. Ele está ministrando aos seus discípulos as últimas lições. Ele já lavou os pés dos discípulos. Ele já instituiu a ceia. Ele já falou da casa do Pai. Ele já falou da sua segunda vinda. Ele já falou do céu. Ele já havia desmascarado Judas Iscariotes. Ele já havia falado para os seus discípulos que eles seriam dispersos. E agora ele está a caminho do Getsêmani, onde seria preso, e onde seria levado para o julgamento, e levado à morte, morte de cruz. E é nesse contexto que ele levanta os seus olhos aos céus e conversa com o Pai. E é muito importante entender a ênfase desta oração. Ele não pede absolutamente nada para os seus discípulos em termos de bens materiais, ou de livramento de qualquer sofrimento. Ele não pede bênçãos terrenas. Toda a sua oração está focada nas bênçãos espirituais e celestiais. Não pede riquezas, não pede honra, não pede influência política no mundo, mas pede que o Pai guarde os seus discípulos do mal, guarde os seus discípulos do maligno, e que eles sejam santificados pela palavra, e que eles possam ser um para que o mundo possa crer. Eu poderia então, à luz desse texto, resumir os pedidos de Jesus em 4 áreas distintas. Primeiro, ele pede e instrui sobre salvação, depois de segurança, depois sobre santidade, depois sobre unidade. Vamos olhar então esse texto. Com a Bíblia aberta comigo, acompanhe por favor a exposição. Primeiro, ele trata de salvação nos versos 1 a 5. E ele começa dizendo que o instrumento da salvação é a cruz. Tendo levantado Jesus, tendo falado de Jesus essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Quando ele diz é chegada a hora, você que é familiarizado com a Escritura, sabe que muitas vezes Jesus falou disso. Não é hora, ainda não está na hora. E essa hora era a hora em que ele daria a sua vida em resgate do seu povo. Era a hora da cruz. Era a hora que ele seria pregado no madeiro, que ele verteria o seu sangue. Esse era o grande momento. A cruz é o momento crucial da história da redenção, porque foi na cruz que ele nos resgatou, foi na cruz que ele esmagou a cabeça da serpente, foi na cruz que ele abriu para nós os portais da graça, foi na cruz que ele nos comprou com o seu sangue. Então essa hora havia chegado. Aquela cruz era o palco do amor.